2009 foi um ano marcante para o Fluminense e sua torcida. Um ano que começou com áreas de tragédia e que parecia ser o capítulo mais sombrio da história recente do clube, se transformaria na mais inacreditável das reviravoltas. Uma história de superação, fé e, acima de tudo, um amor incondicional de uma torcida que se recusou a desistir. Prepare-se para reviver a saga do Fluminense de 2009, a virada impossível e o surgimento do time de guerreiros. O ano de 2009 parecia que seria um grande ano para o Fluminense, que trouxe um pacotão de reforços no início do ano. O clube foi um dos primeiros a trazer uma estrela da Europa para o Brasil, repatriando Fred, vindo do Lyon da França e que também tinha disputado a última Copa do Mundo pela seleção brasileira em 2006. No Campeonato Carioca, o Fluminense foi medíocre, caindo na semifinal para o Flamengo. O Campeonato Brasileiro começou e o Fluminense venceu o São Paulo no Maracanã por 1-0. Então foi um bom começo, né? Até foi. Mas nas 3 rodadas seguintes, o Fluminense perderia uma partida e empataria 2. A partir daí, a luz amarela já acendia. Logo em seguida, uma vitória sobre o Botafogo de 1-0 trouxe um pouco mais de tranquilidade, mas o pior ainda estava por vir. Nas 11 rodadas seguintes, o tricolor perdeu 8 partidas e empatou 3. A partir daí, o roteiro estava escrito por um desastre. O Fluminense não engrenava, acumulava derrotas e a zona de rebaixamento virou uma segunda casa. A cada rodada, a situação ficava mais crítica e a desconfiança começava a tomar conta. Qual era o problema? Falta de comando? Elenco desqualificado? Ou simplesmente um time que não conseguia se encontrar? O time já estava desacreditado, dado como rebaixado, pois havia vencido apenas 3 jogos em mais que a metade do campeonato. O Fluminense não tinha um mau time. Afinal, tinha ótimos jogadores como Dario Conca, Gum e Michael Bolt, além do matador Fred. Mas parecia que a confiança do elenco só diminuía e que nada podia salvar o Flu de um rebaixamento vexatório. As chances de queda eram de literalmente 99,9% segundo os matemáticos do futebol na época. Mas em meio a um caos, uma mudança fundamental. A chegada de Cuca, um treinador conhecido por seu temperamento, mas também por sua capacidade de resgatar times em situações complicadas. Ele chegou com a missão quase impossível de tirar o Fluminense do fundo do poço. As primeiras semanas foram de altos e baixos, o que só aumentava a apreensão da torcida. A situação era de desespero, mas algo estava começando a mudar. Enquanto a Série A era um martírio, a Copa Sul-Americana se tornou um oásis. O Fluminense começou jogando feio, mas eliminando o Flamengo com 2 empates e a vantagem do gol fora de casa. Naquela época, a Copa Sul-Americana era eliminatória desde o começo, não existia fase de grupos. Quase que por milagre, o Fluminense começou a encontrar seu jogo na competição internacional. Vitórias importantes e atuações convincentes, a Sul-Americana virou um laboratório para o time, um lugar onde a confiança poderia ser reconstruída. Nas oitavas, o Fluminense eliminou o Alianza Atlético e nas quartas, a Universidade de Chile. Era um contraste absurdo, um time lutando para não cair no Brasil e ao mesmo tempo avançando em um torneio continental. Essa campanha, apesar de não estar diretamente ligada à fuga do rebaixamento, foi crucial para a moral do elenco, mostrando que aquele grupo tinha potencial sim. No Brasileiro, o Fluminense chegou à 32ª rodada com apenas 5 vitórias e 27 pontos, até que o técnico Cuca começou a afastar alguns veteranos e começou a recrutar a galera da base de Xerém. E mesmo com a vitória sobre o Atlético Mineiro por 2-1, a situação já parecia liquidada e não haviam esperanças. Mas as rodadas seguintes guardavam uma grande surpresa. Na 33ª rodada, contra o Cruzeiro, um 2-0 para o time mineiro no primeiro tempo trazia a impressão de que o Fluminense estava completamente dominado, acabado, derrotado e de que tudo tinha acabado ali. Mas no segundo tempo, com um gol do zagueiro Gum e 2 do artilheiro Fred, as esperanças novamente surgiram no coração do torcedor. E, inacreditavelmente, o Fluminense virou o jogo e venceu o Cruzeiro no Mineirão em um jogo extremamente dramático. Ali, iniciava uma arrancada histórica no Campeonato Brasileiro. O Fluminense não podia perder mais nenhum jogo ou estaria rebaixado à Série B. E nos jogos seguintes não flertou mais com a derrota. O Fluminense se tornou um time blindado, invencível, e venceu o Palmeiras por 1-0, o Atlético Paranaense por 2-1, aplicou uma goleada de 3-0 no Sport, que era um concorrente direto contra o rebaixamento, e na penúltima rodada meteu um 4-0 no Vitória e chegava vivo, mais ainda em situação delicadíssima. Mas para quem já teve 99% de chance de queda, acreditar não era uma opção, e sim uma obrigação. E a torcida? A torcida fazia sua parte, os estádios lotavam, e a cada jogo um espetáculo de apoio, de fé,
de amor incondicional. Enquanto isso, a Sul-Americana seguia. E o Fluminense enfrentou o Cerro Porteño do Paraguai na semifinal, e esse jogo ficou marcado como uma guerra, com direito a gol de Alan no finalzinho e pancadaria no Maracanã. Pela primeira vez, o Fluminense se classificava para a final da Copa Sul-Americana e enfrentaria o seu algoz, que no ano anterior o venceu na final da Libertadores, causando um grande trauma na história do clube em uma trágica noite que havia calado quase 100 mil tricolores no Maracanã. E esse time era a LDU. Essa era a chance da revanche, mas o que parecia um milagre virou um desastre. Depois de perder de 5-1 o jogo de ida na altitude, o Fluminense até venceu de 3-0 no Maracanã, mas não deu. O Fluminense foi mais uma vez derrotado pela LDU dentro do Maracanã, dessa vez por um público de 65 mil torcedores. Aquela tragédia foi um forte baque na equipe, mas eles não podiam esquecer que ainda havia a última rodada do Brasileiro para jogar, que seria o contra o Curitiba, que estava em seu centenário e era o adversário direto na briga pelo rebaixamento. O empate era o resultado necessário para a salvação de ambos, e chegou o grande dia. A bola rolou no Couto Pereira, os 90 minutos foram uma montanha russa de emoções e Marquinhos abriu o placar para o Fluminense em um lance de falta. Todos iam à loucura, mas o Curitiba empatou e colocou uma carga altíssima de drama ao jogo. E depois de uma batalha, o Fluminense conseguiu segurar o empate e o milagre acontecia. O Fluminense se salvou de um rebaixamento dado como certo, se apegando a 0,1% de chance e apresentando o apelido do então time de guerreiros para o futebol nacional. Ao final do jogo, a torcida do Coxa quebrou o estádio inteiro, indignada com o rebaixamento do Curitiba no centenário, o que acarretaria em sérias punições no ano seguinte. E pelo Fluminense, além do apelido de time de guerreiros, também se formou um novo mascote, o Guerreiro. E rostos como o Digum Guerreiro, Fred e Conca carimbaram para sempre o que até hoje é a maior reviravolta da história do futebol brasileiro. O ano de 2009 do Fluminense não foi sobre títulos, mas sobre algo muito maior. A reafirmação de um time, a força de uma camisa e principalmente a fé inabalável de uma torcida. Essa saga se tornou uma lenda, um lembrete de que, no futebol e na vida, a última palavra nunca é a do desespero, é a da luta, da união e esperança. Essa é a história da maior reviravolta da história do futebol brasileiro, talvez do futebol mundial, e o nascimento do time de guerreiros. Então é isso, pessoal, muito obrigado aí por verem essa magnífica história do nosso Flusão. Você que é torcedor do Fluminense, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal aqui embaixo. Você que não é torcedor, mas gosta de histórias do futebol, também deixa o seu like e se inscreva aqui embaixo, porque aqui são vídeos de várias histórias interessantes que englobam o mundo do futebol, beleza? Todos são bem-vindos, torcedores e não torcedores também. Então é isso, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!